Então, bom dia a todos, vamos orar? Pai Santo, damos graça, Pai, por mais esse dia, essa manhã que o Senhor nos concede, que esteja abençoando nossa vida, nossas famílias. Abençoa, Pai, a Tua Palavra, a compreensão e a aplicação nas nossas vidas. Damos graças e pedimos Tuas bênçãos em nome de Jesus, Jesus. Amém. Então vamos lá, semana passada nós começamos com Daniel, o primeiro capítulo de Daniel, e nós vimos que por conta do pecado, tanto do povo de Israel, como depois também do povo de Judá, por causa da indiferença deles com Deus, por causa da imoralidade, da idolatria, Deus os entrega nas mãos dos inimigos. Então, Israel, há anos antes, já tinha sido dominado, invadido pelo povo assírio, que era um povo extremamente cruel. Eles realmente barbarizavam para mostrar o poder, para mostrar o terror, para plantar o terror. E depois, futuramente, no ano 600 e tanto, o povo de Judá foi subjugado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o método de dominação dos babilônios era diferente do método de dominação dos assírios. Os babilônios, eles pegavam a liderança, os cabeças, e levavam cativos. Um povo sem liderança não representa perigo nenhum, Então eles fizeram isso daí. Então o primeiro passo era esse daí. E o segundo passo, quando eles levavam essa liderança, os intelectuais tal, levava para a Babilônia, eles tinham aquela estratégia de aculturação. Então agora vocês vão aprender uma nova língua, vocês vão aprender as nossas línguas, nós vamos trocar os seus nomes, que é o que acontece, nós vimos lá em Daniel 1, acontecendo com Daniel e seus amigos. Vocês vão aprender a nossa literatura, vão comer a nossa comida, ou seja, é a aculturação daquele povo. E Daniel e seus 3 amigos, eles eram adolescentes, mas apesar de serem adolescentes, eram pessoas firmes com Deus. Então eles já demonstravam isso no seio da sua família, e eles continuaram demonstrando essa mesma firmeza com Deus ali na Babilônia. Eles se mantêm fiéis ao Senhor, mesmo naquela situação de crise profunda. Então pense, imagina, você ali na sua casa, com a sua família, vivendo em paz, tudo legal, bacana, chega um invasor, arranca você à força, do seio da sua família, leva para uma terra distante, e tenta dar uma reviravolta completa na sua vida. Como que você reagiria a isso? Então muitas vezes quando acontecem essas reviravoltas na nossa vida, a gente muitas vezes a gente tem o costume de questionar a Deus, Por que, Senhor? Por que o Senhor está deixando a gente passar por isso, Nós vimos o exemplo da Europa passando por 2 grandes guerras. O questionamento do povo, aonde Deus estava, levou a Europa a um humanismo, uma desistência, um ateísmo completo. Mas eles continuaram firmes com Deus. Daniel e seus amigos continuaram firmes com Deus, e Deus honrou esses meninos. Então nós vimos semana passada que Deus honra a quem o honra. E hoje nós vamos falar sobre sonhos, mas não é esse tipo de sonho aqui que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre sonho sonhado, não é sonho comprado na padaria. Sonho é uma coisa estranha. Todo mundo sonha todas as noites. O nosso cérebro não para de funcionar. E é interessante que muitas vezes a gente sonha. Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. A hora que você acorda, você tem assim flashes do sonho. Aí você fala ali, rapaz, eu tive um sonho tão esquisito. Eu sonhei com o Zambelli, mas não era o Zambelli, a gente estava num lugar assim, sabe? Então, você sabe o que você sonhou, mas fica aquele negócio na cabeça assim. Acho que todo mundo já passou por isso aqui, E sabe o que acontece? O que aconteceu, Nabucodonosor, ele, como era um ser humano como qualquer um, ele também teve um sonho, E o sonho que Nabucodonosor teve há 2.600 anos atrás foi um sonho que deixou ele bastante impressionado, que teve um significado pessoal bastante grande, mas não só isso, também um significado histórico.
E o sonho do Nabucodonosor lá de 2.600 anos atrás tem a ver com a gente até hoje, né, nos nossos dias. Esse sonho foi o início de uma profecia sobre o futuro, sobre as nações que dominariam a terra até os nossos dias. E aqui no capítulo 2 nós vamos ver que Deus usa Daniel para interpretar esse sonho do Nonô, tá? Então vamos lá, Daniel capítulo 2, versículo 1, diz lá: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir, tá? Então, Nabucodonosor foi esse grande rei da Babilônia, o maior líder mundial da época, e ele conquistou um império, né? Ele junto com os outros povos, aliança com outros povos lá, com os caldeus, eles conseguiram conquistar o Império Assírio e expandiu, né? Na época, Nabucodonosor ele conseguiu expandir o Império Babilônio, né, para toda essa região, tá? A Mesopotâmia, né, ali o norte onde hoje seria o sul da Turquia, descendo aqui onde hoje é Israel e também Transjordânia e tal, e descendo até o Egito. Então ele conquista toda essa faixa aí que é conhecida como o Crescente Fértil, tá? E ele também construiu uma bela cidade que até hoje é tida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? O Jardim Suspenso da Babilônia. Então, além de conquistador, ele como idealizador, como arquiteto, né, de idealizar aquilo tudo e construir essa cidade que até hoje é admirada aí, né? Então, Nabucodonosor ele teve um sonho, como qualquer ser mortal. E ele ficou tão perturbado com o sonho que ele queria saber o que significava aquele sonho, né? Versículo 2. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: eu tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Tá? Então, quem que eram esses caras aí? Os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos. O rei tinha na sua corte ali os seus conselheiros, tá? Então ele tinha a classe intelectual de conselheiros, né, os caras mais sábios, mais inteligentes, mais capazes ali, mas também tinha essa outra classe aqui, que eram os adivinhos, os magos. Então, dependendo da situação, o rei ele buscava conselho com os sábios, né, quando tinha a ver com política, com economia, com negócios, com leis, com juízos, tá? E até a questão bélica. Então ele tinha lá os generais estrategistas e ele consultava, esses caras eram os conselheiros. Só que por ser um povo muito supersticioso, tinha também essa outra classe aqui, que era uma classe mais mística, né? Então aqui diz que eram os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos. Então aí dependendo da situação e dependendo do que os sábios falavam, aconselhavam, muitos reis procuravam quem? Procuravam os adivinhadores. Então mesmo que, sei lá, um general falasse: olha, nós estamos agora em uma época propícia para a gente fazer invasão, por causa disso, por causa da lua que está mais claro, ou que não tem lua, tal, é agora, o muro lá está desprotegido, vamos atacar agora. Aí o rei: não, peraí, vamos ver os magos o que eles dizem, né, os encantadores, os adivinhos. Aí os caras iam lá, lê as entranhas dos animais, lê o voo dos pássaros, lê o alinhamento dos astros, etc. Eles falam: não, rei, os deuses dizem que não pode atacar agora. O rei obedecia o que os caras falavam. Mesmo que estrategicamente falar agora é hora. Não, mas eles tinham ali um certo peso, né, diante do rei. Então, esses caras aí, eles tinham bastante influência. E é interessante, assim, até os dias de hoje, você pode perceber que tem muita gente que não sai de casa sem ler horóscopo. Né? Tá aí, ó, os astrólogos. Tem muita gente que não fecha negócio sem consultar o pai de santo. O que o pai de santo vai falar? Né? Tem muita gente que vai
ainda busca rezador para quê? Para pedir proteção, para pedir prosperidade, para pedir isso, para pedir aquilo. Ou seja, essa é uma prática que vem na humanidade já, né? E até hoje o ser humano, né, comum, incrédulo, ele ainda faz isso. Incrédulo num sentido, crédulo no outro. Tá? Então, eles eram conselheiros, tá? E eles usavam de adivinhação. E aí esses caras fazem a pergunta mais óbvia para o rei. Vamos lá, versículo 4. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. É lógico, né? O senhor sonhou? Então, conta para a gente qual foi o sonho para a gente poder interpretar. Tá? Esses caras, eles tinham lá os seus livros de magias, eles tinham os livros de interpretações de sonhos, até hoje existe, né? Se você procurar aí em biblioteca, livrarias, acho que é até pela internet, né? Livro da revelação dos sonhos. Né? Se você sonhar com isso, significa tal coisa. Então, isso é coisa que vem de tempos antigos. É só ir no bicheiro. Era o bicheiro, ele fala. O bicheiro também. Eu tenho uma piada boa, mas não vou contar aqui. É que ela é meio suja. Então, ao invés do rei simplesmente dizer: rapaz, eu sonhei com isso, 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 aquilo, tá? O rei, o que o rei respondeu para eles? Nanani, nananã. O rei respondeu aos astrólogos: é o seguinte, essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, eu farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem um sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Ou seja, e você pensa que seu chefe é ruim? Imagina ter um chefe desse aí. Então, o que ele está falando? Eu não vou contar o meu sonho. Vocês não são magos? Talvez ele tivesse também aquele negócio de dizer: rapaz, eu sei o que eu sonhei, mas, sabe? Que nem a gente estava falando agora há pouco. Né? E ele fala assim: não, eu não vou contar o sonho. Vocês não são magos? Vocês não são especiais? Cara, custa muito caro manter vocês aqui. Então é o seguinte: se vocês são aquilo que vocês realmente afirmam ser, me diga o que eu sonhei e interprete. Se não, meu amigo, eu corto a cabeça de vocês e a casa de vocês, a família de vocês, vai virar tudo pó. Então, meu amigo, o Nonô não era brinquedo não, tá? Ele era bem velhaco, ele era bem astuto. E aí eu imagino que o joelho dos cabrinhos aqui começaram a tremer, né? Versículo 7. Mas eles tornaram a dizer ao rei: conte o rei o sonho para a gente e para os seus servos, e a gente interpreta para o senhor, né? Sabe? Então imagina a cena, né? Aí o rei fala o seguinte para ele. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando me enganar, estão tentando ganhar tempo, porque vocês sabem da minha decisão. O cabra era jogo duro, não era brinquedo não. Se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras. Eu acho que ele conhecia um pouquinho esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Então, sabe aquela sensação de: ei, tô lascado, meu amigo. Me ferrei, e agora, cara? O que a gente faz? Danou-se. Aí os magos, os astrólogos lá responderam para o rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. É verdade, né? Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais, né? Então, a cultura babilônica, ela era politeísta. Ela acreditava em deuses, com letra minúscula e S no final.
Mas quem eram esses deuses? Não passavam de entidades demoníacas que tinham um certo poder, e eu acredito que o poder desses magos, o poder que eles tinham, a gente vê, por exemplo, Moisés quando vai ali diante de Faraó, os magos tinham um determinado poder, um certo poder, assim como hoje em dia, alguns feiticeiros e pai de santo, etc., eles têm algum certo poder. E esses deuses, entre aspas, essas entidades espirituais, concedem até certo ponto um certo tipo de poder para esses caras, tá? Mas isso não passa de enganação. Por isso que eles disseram, os deuses, mas os deuses não vivem como os mortais, tá? Então, e outra coisa que eles falam, nenhum homem pode fazer isso. Ou seja, ele estava admitindo que os poderes que eles tinham eram limitados por esses deuses, e nenhum desses deuses deu, em nenhuma situação da história, um poder tamanho de poder adivinhar aquilo que alguém sonhou, né? Ele fala assim, isso é impossível. Esses deuses são o que Paulo chama de principados e potestades, né? São seres espirituais, não passam de espíritos enganadores. E por serem espíritos enganadores, eles impressionam muitas pessoas. Tem muita gente que fica impressionada com a cura, com não sei o quê, né? Com a revelação, entre aspas. E aí esses deuses dão a sensação para esses caras aqui, de que esses caras podem controlar, eu tenho domínio sobre esses espíritos, sobre o mundo espiritual. Só que não, esses caras também estão sendo enganados. E nessas horas eles mostram que eles não têm poder nenhum. É limitado, isso é só engano. Nenhum espírito pode adivinhar o que está passando dentro da cabeça de uma pessoa ou o que o rei sonhou. Resultado, versículo 12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Aí você fala, não, peraí, agora o rei está cometendo uma injustiça aqui, né? Agora ele está exagerando. Por causa dos picaretas agora todo mundo vai pagar, vai sofrer o dano. Então, Daniel e seus amigos, eles eram adolescentes aqui ainda, né? Devia ter lá uma faixa de 17 anos, por aí, um pouco mais, um pouco menos. E eles faziam parte daquele grupo que ainda estava assim, em formação, sendo educado pelo rei e tal, para fazer, né, parte ali dos conselheiros do rei. E, como eu falei, eles tinham os conselheiros, né? Tinha a classe dos sábios, dos intelectuais, mas tinha esses picaretas, esses místicos aqui. E a bronca do rei era com os místicos. Só que ele ficou tão irritado, que ele falou assim, eu vou matar todo mundo. Versículo 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Olha que interessante, né? Daniel era um adolescente, né? Mas ele usou de sabedoria e bom senso. O que é isso? É o que a gente deve demonstrar quando a gente trata com as pessoas. Sabedoria é a capacidade de dizer a coisa certa no momento certo. E bom senso é a capacidade de dizer da maneira certa. Versículo 15. Daniel então pergunta ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Ou seja, ele tenta entender a situação. Peraí, deixa eu entender, o que está acontecendo? E aí o Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel dirigiu um pedido ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria interpretação. Só tem acesso ao rei quem o rei permite. E Daniel pediu um tempo, pediu um prazo. Daniel era um molecote. Mas ele, Arioque, por favor, peça só um prazo. Antes de minha mãe, não mata hoje não. Dá mais um dia para mim, tá? Que eu vou orar ao meu Deus aqui, eu vou dar a interpretação do sonho para ele. E aí Daniel, o que Daniel faz? Versículo 17 e 18. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que
rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Tá? Então, galera, vamos orar. O joelho no chão, porque a nossa vida aqui está por um fio. Né? Já decidiram que a gente vai morrer. Tá? Então, o que nós precisamos aprender? Que quando a gente enfrenta problemas e não souber o que fazer, não tem saída, o que a gente pode fazer? Ora. Simples assim. Coloca nas mãos de Deus. Senhor, a situação está aí. Eu não preciso nem explicar para Deus a situação, porque Ele já sabe. Versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Interessante, né? Daniel não sonhou, ele não foi dormir. Ele não sonhou. Ele estava orando. E Deus deu uma visão clara para Daniel. Daniel, o sonho dele foi esse, e significa isso. Pá, é isso, Daniel. Simples assim, coisa fácil. Qualquer um consegue. Então, aquilo que é impossível aos homens, impossível aos deuses, como os magos disseram, é possível a Deus. Para Deus, tudo é possível. Legal, né? Reação. Vamos lá, Daniel, qual foi a reação de Daniel? Ele louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria, o poder a Ele pertencem, Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então, quando Deus responde a oração de Daniel, ele simplesmente faz o quê? Louva a Deus. Graças te damos, Senhor. E o que é louvar? Louvar é bendizer a Deus, é contar as grandezas de Deus e dar glória somente a Deus. Versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, que é lá o chefe da guarda, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios. Olha, interessante o pedido do Daniel, Não execute, não precisa matar ninguém. Me leve ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Então, o Daniel, ele poderia ter utilizado essa oportunidade para dizer: vamos fazer o seguinte, pode matar todos esses picaretas, porque eles não prestam para nada. Eu vou dar interpretação, tá? Mas poupe minha vida. Agora esses caras aqui, esses caras não prestam, não. Pode matar tudo, que não presta mesmo, tá? Só que Daniel, ele demonstrou graça. Mas, nos próximos capítulos, a gente vai ver que esses picaretas depois vão querer se voltar contra ele para matar ele. Bom, só um spoiler, vai. Agora, aí o Zambelli que vai se virar com isso. Versículo 25. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Tá? Então, legal, o Arioque, Todo mundo quer ganhar um pontinho com o rei, Rei, eu que encontrei esse menino aí, o cara. Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar. Então, quando o Daniel chega diante do rei, aí o rei acho que olha para ele e fala assim: você, seu franguinho, seu molecote, você é capaz de contar contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Então imagina só, Arioque falou que eu encontrei esse homem, Daqui a pouco, quando chega um adolescente, diante do rei mais poderoso do mundo. Mas olha a resposta do Daniel, que interessante. Daniel respondeu: nenhum sábio, nenhum encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei um mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí ele continua:
O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Então, percebe que Daniel, ele não é apenas sábio, temente a Deus, mas ele é um cara extremamente humilde. Então não, eu recebi a revelação. Não. Humildade é sinal de sabedoria. Então ele não chega lá falando que eu tenho a solução para o seu problema, eu sou o cara, eu sou. Ele chega lá e fala: o que Deus me mostrou é a resposta daquilo que Ele revelou para o Senhor primeiro. O seu sonho foi a revelação inicial, e o que Deus mostrou para mim é a resposta daquilo que Ele revelou para o Senhor primeiro. Tá? Então, antes de entrar no sonho propriamente dito, nós vamos dar uma pulada e vamos lá para a última parte do capítulo e ver a resposta do Nabucodonosor de tudo isso que aconteceu, lá no versículo 47. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Em outras palavras, Deus é aquele que recebeu o crédito e a honra por tudo o que Daniel fez, por tudo que Daniel falou. E aí agora vem um sonho. Só que como esse capítulo é meio comprido, a gente vai deixar o sonho, vocês vão saber só a semana que vem. Quem quiser ler, pode ler. Tá bom? Mas nós vamos ver primeiro o que a gente pode tirar dessa primeira parte aí do capítulo 2. Tá? Então, em primeiro lugar, pode ser que na sua vida você enfrente situações que são humanamente impossíveis de resolver. O que aqueles magos enfrentaram foi exatamente a mesma situação que Daniel enfrentou. Se não interpretar, está morto. Tá? Foi o que o rei falou, né? Diga-me o que eu sonhei. Tá? Diga-me o que significa, senão todo mundo morre. E os magos disseram o que para o rei? O senhor desculpa, mas isso é impossível. É humanamente impossível. Até para os deuses, eles não vivem entre nós. Isso é impossível. Tá? E aí o que Daniel disse? Humanamente isso é impossível. Então o que nós vamos fazer? Vamos orar. Então, quando você estiver passando por uma crise que aos nossos olhos parece impossível de resolver, pode ser qualquer área da sua vida. Tem problemas que a gente diz assim: cara, eu não vejo saída, eu não tenho como resolver isso. E é verdade mesmo. Humanamente é impossível, e essa é a realidade na nossa vida. Agora, olha o que Jesus fala lá em Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olha para eles e responde o quê? Para o homem é impossível, mas para Deus não. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Não existe impossível para Deus. Tá? Vamos repetir? Todas as coisas são possíveis para Deus. Legal, né? Você realmente acredita nisso? Aí por que muitas vezes a gente duvida? Então, se a gente realmente acredita nisso, toda vez que a gente passar por situações impossíveis, nós temos que dizer o seguinte: sim, está difícil, mas essa é a oportunidade de Deus fazer algo em mim, através de mim, por mim, que humanamente seja impossível. Por quê? Porque essas situações, a segunda lição que a gente tira, essas situações nos obrigam a confiar somente em Deus. E não nas nossas forças, não nas nossas expectativas, nos nossos planejamentos, na nossa capacidade. Então, é interessante que quando a gente vê a história de Daniel, a gente vê que, às vezes, Deus mesmo nos coloca em situações difíceis,
E essas situações difíceis que Deus coloca na nossa vida são para quê? Para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, para nos capacitar. E quando a gente se encontra passando por esse tipo de situação, é hora de a gente aprender que nós dependemos totalmente de Deus para sair. Aprender que nós só temos duas alternativas na vida. Quais são as duas alternativas que nós temos? Primeira, ou você aprende a confiar em Deus, ou segunda, você aprende a confiar em Deus. Não tem outra. Se parar para pensar, não tem outra. A terceira seria a nossa teimosia, a nossa cabeça dura, e a nossa murmuração e a nossa reclamação. Fala, não, está fora. Ou eu confio, não tem outra alternativa. Tá? Então, o que eu estou tentando dizer é que às vezes a gente vai enfrentar situações tão difíceis e muitas vezes a gente parece que é insuportável, e então a única saída que a gente tem é: Senhor, está nas tuas mãos. E pronto, descansa. Só que a gente tem uma natureza que diz: eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, tá? Então, quando você precisar de direção de Deus, se você realmente quer fazer alguma coisa, alguma ação na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Orar. Ore ao Senhor. Quando você precisar de direção, de sabedoria, de tranquilidade, buscando uma saída, o que você tem que fazer? Ore. Foi o que Daniel fez. Galera, nós estamos com a corda no pescoço. O que nós vamos fazer? Vamos orar. Em vez de ele reunir o pessoal e falar: cara, vamos bolar uma estratégia, né? Vamos aqui inventar alguma história, né? Um sonho genérico, para tentar engambelar o rei e tal, tudo mais, né? Para o rei falar assim: é mais ou menos isso que eu sonhei. Cara, era isso que o rei não queria que os magos fizessem. Eu falei: eu sei que vocês estão querendo me enganar, vocês estão querendo ganhar tempo para, então vocês não falariam agora, tchau, vocês estão ferrados. E ao invés de Daniel tentar ficar pensando alguma saída humana, o que Daniel fala? Galera, vamos orar, porque é só Deus que pode resolver essa parada para a gente aqui. Então essa é a melhor coisa e única coisa que a gente pode fazer quando a gente enfrenta dificuldades, é orar. E além disso, pedir que as pessoas orem com você. Compartilha: eu estou passando por tal coisa, ore comigo. Tá? Então, quando nós oramos com fé e nós entregamos e confiamos, o resultado sempre será o quê? Louvor ao nosso Senhor. Então, a nossa fé e a nossa confiança sempre deverá resultar em louvor ao Senhor. Foi também o que aconteceu com Daniel. Ele orou e quando Deus lhe deu a resposta, o que ele começou a fazer? Louvar a Deus. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Às vezes as nossas orações, não sei se vocês vão concordar comigo, mas às vezes as nossas orações não passam de uma listinha pronta de como Deus deve agir. Não é assim? Senhor, eu quero que... eu estou passando por isso. Eu não sei se o senhor está sabendo, mas eu estou passando por um perrengue lascado aqui. Vou avisar o senhor, tá? Mas eu já sei o que o senhor tem que fazer para me livrar dessa, né? Então eu quero que o senhor faça isso, assim, assado, porque eu já pensei tudinho e essa é a melhor saída para mim. Tá bom, senhor? Tá? Em nome de Jesus? Amém. E fique esperando. Então, quando você enfrenta um problema, você deve orar sobre isso. Eita, puxei errado aqui. Deixa eu achar onde eu estava. Então, quando a gente enfrenta um problema, a gente deve orar sobre isso, né? Joia, bacana. Mas, se você já tem uma fórmula pronta, mostrando para Deus como que Ele deve agir, como que Ele deve resolver seu problema, o que você acha que Deus vai fazer? Então, aí, nesses casos, a gente fica o quê? Preocupado, ansioso. Eu quero que Deus resolva para mim, né? Mas eu quero que a coisa fique ainda no meu controle, né? Não pode fugir do meu controle, né? Então, se você orar, se você realmente entregar para Deus e falar: Senhor, faça o que for melhor, faça da sua maneira, né?
Pode doer, pode não ser a melhor que eu pense, a melhor saída que eu pense, mas se a gente realmente confiar, orar e confiar, a gente não pode se preocupar. Porque se você se preocupa com isso, você não está confiando que Deus é soberano e que Ele tem o melhor. Aí, se a gente se preocupar, nós não seremos capazes de louvar a Deus quando os resultados vierem. Muito pelo contrário, a gente vai continuar com a ansiedade e vai reclamar e vai murmurar e nada vai estar bom. Então, quando a Bíblia diz, não se preocupe, não se preocupe. Não seja ansioso por coisa alguma. Em vez de se preocupar, ore, confie. Então, a gente pode pedir o que quiser para Deus, tá? Mas Deus sempre vai responder às nossas orações. Deus sempre vai responder aquilo que a gente pede. Só que as respostas de Deus, dizem, né, os especialistas aí, são 3. Podem ser três tipos de resposta. Deus pode falar sim, Deus pode falar não, e Deus pode falar, espere, agora não é o momento. Tá? Só que o que acontece? Em algumas vezes, ou não sei, talvez em muitas vezes, Deus vai falar não para a gente. Porque muitas vezes a gente já tem a resposta pronta e a gente quer que Deus haja da maneira que a gente pensa, e Ele vai falar não. Mas de novo não, né? De novo não. Né? E assim acontece. Mas quando a gente aprende a entregar, a confiar, a descansar, deixar Deus agir da maneira dele, no tempo dele, independente da resposta que ele der, mesmo que seja não, quando a gente for capaz de esperar o resultado que ele tiver para nos dizer, a nossa reação sempre vai ser a mesma: louvar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Tá? Então, isso é maravilhoso. Quando Cristo substitui a preocupação no centro da nossa vida por louvor ao Senhor. Tudo que a gente enfrentar, tá? E aí eu encerro aqui, tá bom? Tudo que a gente enfrentar, nós temos que lembrar o seguinte: há um Deus no céu e Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Mesmo que a gente esteja passando por uma situação, não entenda o que está passando no momento, mas o nosso papel é o quê? Senhor, eu não sei, mas Tu sabes todas as coisas. É confiar e descansar. Tá? Aí a semana que vem, então, vocês entrarão no sonho propriamente dito, tá bom?